gente pensou em uma caçada ao tesouro, caçada astronômica é o nome do jogo, certo? A temática vai ser espaço de astronomia. Como era que ia funcionar? A sala de aula ia ser dividida com alunos e a gente ia utilizar a própria estrutura da escola para realizar as atividades. O enredo. Primeiro ia haver um storytelling, né? Uma contação de histórias sobre astronomia, falando sobre os corpos celestes, né? Falando sobre os conceitos dos corpos celestes principais, por exemplo. E após essa narrativa, iria se iniciar uma caça ao tesouro, utilizando esses conceitos da contação de história, né? Do storytelling. Como que ia funcionar? Cada grupo ele ia receber uma pista que iria indicar o local de uma recompensa, por exemplo. Quando ele chegasse lá, né, por exemplo, a pista, ela irá ter, né, uma característica de um dos corpos celestes e o aluno, o grupo, né, iria ter que identificar esse corpo celeste. Lá no local que ele ia chegar com a pista, né, o corpo celeste iria estar lá, e ele teria que saber, baseado em uma figura, qual corpo celeste seria aquele, né? A figura estaria impressa lá, e na figura iria ter a próxima dica. Junto a essa figura do corpo celeste que ele encontrou, iria ter uma recompensa, né? E assim acontecendo, por exemplo, ele chegou na primeira pista, identificou o corpo celeste, achou a primeira recompensa. Foi para a segunda dica, achou o corpo celeste, segunda recompensa, até a última recompensa, certo? Quando ele achasse as 3 recompensas das 3 primeiras dicas, ele iria ser encaminhado para a quarta pista, né? Essa quarta pista iria definir o local de chegada do final do jogo e ele teria que fazer a montagem final dessas 3 recompensas. Essas 3 recompensas seriam as 3 partes principais de um foguete, por exemplo, as aletas, a coifa e o corpo do foguete, por exemplo. E aí ele faria a montagem e chegaria no local predeterminado para finalizar o jogo. A última pista que seria a quarta pista, seria igual para todo mundo, que é para todo mundo chegar no mesmo lugar, né, no final do jogo. Aí a gente colocou algumas regras, né? O vencedor seria quem chegasse primeiro. O último lugar seria a sala de aula, por exemplo. E aí, né? E ele teria que chegar com o objeto montado. As regras, a gente colocou só 2 regras, a gente não deu tempo de pensar em muita coisa, mas chegar no objetivo final, eles teriam que concluir as 4 pistas e concluir a montagem. Ganharia o grupo que chegasse primeiro ao local com o objeto montado e as 3 primeiras pistas elas seriam diferentes para todo mundo, então nenhum ia ser encaminhado para o mesmo local do outro, né? Então não seria justo você pegar a pista de alguém, por exemplo. Seria uma das regras que não foi colocada aqui, mas é assim. Os desafios seria encontrar todas as pistas e desvendá-las com base nos conceitos aprendidos no storytelling e concluir a montagem com base nos materiais encontrados, as recompensas. Os resultados. Os alunos iriam aprender os conceitos de astronomia, aprender sobre as principais partes de um foguete, desenvolver trabalho em equipe, desenvolver pensamento ágil e faltam alguns resultados que a gente não colocou porque não tinha tempo. Os feedbacks, observar se os alunos assimilaram os conceitos aprendidos, né, se eles conseguiram identificar os corpos celestes. Né, a gente com base nisso, a gente ia fazer uma tiração de dúvidas quanto aos objetos astronômicos e saber o porquê, né, se o objetivo não foi concluído, por exemplo. O objetivo final seria concluir todas as pistas, construir o foguete com os materiais que foram encontrados e chegar ao local predeterminado. A gente conseguiu fazer isso com o local com o tempo que nos foi dado.